Em metodologia científica, sobretudo quando se fala em pesquisa qualitativa, bola de neve é o nome que alguns autores dão a uma estratégia para se chegar a pessoas que têm características importantes no âmbito da pesquisa e que podem colaborar de algum modo, por exemplo, concedendo entrevistas. Durante a minha tese, eu cheguei a uma pequena cidade do interior da Amazônia, né, com o intuito de ouvir relatos das pessoas sobre acontecimentos relacionados à história da cidade. Eu queria ouvir pessoas que de algum modo participaram da história da cidade, que foram testemunhas, digamos assim, de alguns acontecimentos. Uma cidade que 2 décadas atrás havia sido uma vila minerária. Então, dentre os critérios de inclusão, eu queria pessoas que tivessem, né, habitado na vila durante o período da mineração e que se considerassem como conhecedoras da região. Para facilitar a minha chegada a essas pessoas, eu me inspirei na técnica conhecida por bola de neve, que consiste basicamente em ir pedindo, na região da pesquisa, indicações de pessoas, né, que conhecem o assunto em questão. Nas primeiras semanas na cidade, eu encontrei a minha primeira colaboradora casualmente em um hotel. E como ela morava, né, há mais de 50 anos na região, então conhecia praticamente todos os habitantes e se tornou fácil de ela fazer algumas indicações. A cada pessoa que eu ia entrevistando, eu solicitava indicações de outras pessoas que pudessem colaborar. E ao final, eu cheguei a 11 ou 12 entrevistados. É interessante destacar que o início desse processo pode se dar por pessoas ou por documentos, que vão ser chamados de sementes. Por quê? É a partir deles que você vai chegar a todos os outros. Pode ser um jornal da cidade, uma revista, os trabalhos de outros pesquisadores. Nesse sentido, a amostragem por bola de neve não é probabilística, ou seja, as pessoas não têm a mesma chance de serem incluídas na pesquisa como ocorre, por exemplo, em uma amostragem aleatória, pela própria natureza da pesquisa que eu mencionei, né, não poderia ser amostragem aleatória porque realmente apenas as pessoas de mais idade e que viveram na vila quando ela era minerária estariam habilitadas para participar da pesquisa. Daí de cara já não é aleatório porque o próprio critério de inclusão não permite incluir pessoas mais jovens que nasceram após a saída da mineradora da cidade, ou ainda, esse critério de inclusão não permite incluir pessoas de mais idade, porém que se mudaram recentemente para a vila, porque elas não seriam testemunhas de eventos ocorridos durante a atuação da mineradora. Agora, se o objetivo fosse conhecer as atitudes das pessoas sobre, por exemplo, né, os urubus, aí sim seria mais viável realizar uma amostragem aleatória, né, já que a maioria da população, desde crianças até idosos, possivelmente tem alguma atitude em relação a esses animais, aos urubus, bem como a sapos ou a uma praça frequentada, né, por todos. Eu poderia ter uma amostragem aleatória que me permitisse alguma generalização estatística. Porém, se o meu objetivo for descrever os saberes de especialistas da região no assunto, então é óbvio que eu vou fazer uma descrição densa, profunda, luxuosa de alguns poucos casos, né, dos especialistas, vamos dizer assim. Por exemplo, os conhecedores de plantas medicinais da comunidade X, ou ainda os conhecimentos de caçadores sobre as práticas de caça e sobre alguns animais da região. Nesses casos, durante o trabalho, eu vou perguntar na comunidade: quem aqui da sua região você considera como alguém que conhece bastante as plantas usadas como remédio? Ou ainda,
Quem aqui da sua região conhece mais sobre o rio tal, sobre a floresta tal, né? Bom, em uma boa pesquisa etnográfica, em que o pesquisador passa muito tempo, né, na comunidade, talvez ele nem precise de tantas indicações. A própria vivência na comunidade fará com que ele chegue a certas pessoas, levado pelas próprias circunstâncias vividas ali no campo. Procure uma aula postada aqui nessa página sobre observação participante. É bem interessante também. Uma coisa super importante a mencionar sobre a técnica da bola de neve é sobre o cuidado em relação aos grupos que existem no cenário da pesquisa. Por exemplo, se o pesquisador estiver em um cenário em que as disputas políticas entre esquerdistas e direitistas sejam bastante intensas, mas a pesquisa nada tem a ver com isso, é possível que os entrevistados de um desses grupos não indiquem pessoas que pertencem ao outro grupo, ainda que elas sejam, essas pessoas, conhecedoras do assunto em questão, né? Então, eu estou dando exemplos, né, de grupos políticos, mas o pesquisador talvez deva estar atento à formação de grupos e antigrupos quando ele estiver interessado em encontrar bons colaboradores, né? Porque os primeiros entrevistados podem indicar apenas as pessoas que pertencem ao seu grupo e ignorar as pessoas dos grupos rivais, vamos dizer assim. Então, a minha pesquisa tinha a ver com a história de uma mineradora e a população de uma vila minerária. Não tinha nada a ver com essa questão de partido político. Porém, como alguns entrevistados estavam envolvidos em campanhas políticas, eu prestei atenção a essa possibilidade de haver indicação apenas dentro de um grupo. Agora, independente, né, do grupo a que pertence, quando o entrevistado faz indicações de outras pessoas ao pesquisador, ele está compartilhando parte do seu capital social, né? Segundo o Bourdieu, o capital não é só na forma econômica, né? Dinheiro, mas também na forma cultural, capital cultural, e na forma social, capital social. De um modo mais simplificado, podemos dizer que o capital social se refere aos contatos que cada pessoa tem, a sua rede de amigos, de colaboradores. E na técnica por bola de neve, a pessoa que confiar no pesquisador pode compartilhar com ele uma parte do seu capital social. Então, se você quiser aprofundar os temas citados nessa aula, dê uma olhada nas referências apresentadas na descrição da aula. Até mais, pessoal!